esse texto, irmãos, ele, por ser grande, como você percebe, e o tamanho dele nos chama a atenção por alguns fatores. Primeiro, porque ele é a primeira vez que Davi fala em toda a sua história. Em nenhum momento você vai encontrar Davi falando desde o início em que ele foi introduzido na história, quando ele foi escolhido, do modo como ele foi escolhido, não se ouviu a voz de Davi. É importante frisar que esse detalhe nos chama a atenção, não pelo fato dele não ter falado, ele certamente falou e se fez ouvir nos diálogos, mas não foi importante registrar a fala de Davi naquele contexto. Apenas Deus escolhendo Davi do modo como ele determinou. Isso nos faz pensar também no fato de que, no final do capítulo 16, irmãos, só se você voltar comigo no capítulo 16, quando se manda chamar alguém que toque o instrumento para aliviar o coração de Saul, vem um jovem, e esse jovem é descrito assim, no verso 18 do capítulo 16 de 1 Samuel. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra. Veja, irmãos, ele nunca, até onde se sabe, participou de guerra. Tanto é que no embate com Golias, a vestimenta ele não sabe usar, porque ele disse: eu nunca usei esse tipo de roupa. Como ele é descrito, homem de guerra, nós vamos ver isso na sequência. Sisudo em palavras. O homem sábio no falar. O homem sábio no falar. Aqui, esse aspecto da sabedoria dele e na capacidade dele de falar, nos faz ainda pensar que aqui é a primeira vez que ele passa a falar. Nós podemos percorrer o capítulo 17 pelas palavras de Davi. O que Davi fala é fundamental no texto. Toda a palavra de Davi tem um peso teológico fundamental. Você tem eventos e a fala dele. Você tem eventos e a fala dele. Então, é como se a fala de Davi, aquele que sabe falar, o homem sábio no abrir da sua boca, ele fala com muita sabedoria. Então, por exemplo, no verso 26, você vai ver, ele fala outros momentos no texto, mas esses são aspectos cruciais do seu discurso. No capítulo 17, verso 26, ele diz assim o texto sagrado: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, e aí na parte B, lá no final do verso 26, ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Depois, você vai ter do capítulo 34, ele falando novamente, irmãos, preste atenção, no 34 até o verso 37. Quando Davi se encontra com Saul, ele tem um discurso com Saul, e Saul, então, vai dizer a ele o que ele deve fazer. O que Davi diz, no verso 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Só que Saul vai dizer: você vai pelejar contra o filisteu? Não é? Tu és ainda moço. Tu não podes fazer isso. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. E você é um jovem. E ele então desmerece Davi. Então Davi vai e dá o argumento por que ele está pronto para a batalha. E aí no versículo 34 ele diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E ele descreve que ele mata o leão e o urso. Mas o verso 37a é a conclusão. Ele diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. As palavras são preciosíssimas aqui, nós vamos voltar a elas depois. Posteriormente, já no final da sessão, no verso 45, ele volta a falar. Irmãos, ele volta a falar.
agora ele vai quando ele está discursando, ele está diante do filisteu e o embate entre eles dois. E ali você tem um discurso em que cada um fala segundo o seu Deus. E Davi fala, no verso 45 ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele passa a dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras do campo. E ele diz mais: bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Palavras últimas, 3 momentos, 3 discursos. Traga um jovem sisudo em palavras, que sabe falar. Não é meramente um homem que sabe discursar, mas que as suas palavras refletem a sua fé, verdadeiramente. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, olhando para o capítulo 17 como um todo, irmãos, nós podemos dizer que nós temos condições de circunscrever o tema desse capítulo pelos discursos de Davi, que é a primeira vez que ele fala em toda a sua história narrada no livro de 1 Samuel. Segunda coisa que eu gostaria de frisar, antes de adentrarmos esses detalhes com vocês na exposição, é que uma palavra também aqui nos chama a atenção. Essa palavra ela acontece em vários lugares, que é a palavra afronta. Afronta. Esse é um termo que vai ser repetido no capítulo. Isso, quando você lê com cuidado, você vai olhar que então isso chama a nossa atenção. Há uma afronta feita aqui. Por exemplo, no 1 Samuel 17, verso 10, ele diz assim, 1 Samuel 17, 10, ele diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, o verso 10, disse mais o filisteu: hoje afrontou as tropas de Israel. Hoje afrontou as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. E aqui, perceba que o filisteu, ele afronta. Hoje eu afronto o exército de Israel. Ele abertamente, ele declara isso. Ele está afrontando o exército de Israel. O problema é que, na visão deles, quando ele afronta, ele está afrontando o exército. Na visão de Davi, quando ele afronta o exército de Israel, ele afronta o Deus de Israel. Ele não consegue separar as duas coisas. Nós vamos ver isso na sequência. No verso 25, você vai ouvir de novo ele dizer isso. Veja, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. No verso 26, de novo, 2 vezes a palavra aparece. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? De novo o termo aparece, agora 2 vezes. No verso 36, novamente, veja só: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E por último, no verso 45, quando ele diz isso abertamente ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A quem tens afrontado. Aqui irmãos, a estrutura geral desse capítulo, certo? Que nós vamos percorrer de acordo com as palavras de Davi. Primeira coisa importante, tendo essa noção geral do capítulo, nós vamos ver algumas informações preliminares desse próprio texto. Por favor,
quando nós começamos a olhar para o texto, você vai ver que um outro tema surge diante dos nossos olhos. O medo daquilo que nós enxergamos. Aquilo que os nossos olhos veem. Lembre-se que esse tema percorreu o capítulo 16 também, quando Davi foi escolhido rei de Israel. Lembra que os 3 irmãos se apresentam, que vão ser citados aqui no capítulo 17. Então, Abinadab aparece em segundo. Você vai perceber na sequência, no capítulo, volte comigo lá no capítulo 16, né? 16, no versículo 6, ele diz: sucedeu entrando eles, viu Eliabe primeiro, depois você vai ver, verso 8, Abinadab, e depois no verso 9, a Samá. Aparecem todos, e quando aparece o primeiro, o profeta diz: esse é o rei de Israel. O Senhor diz: o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não apenas a aparência envolve a maneira daquilo, do modo como nós escolhemos as coisas, às vezes de modo pecaminoso, mas ele envolve também como nós olhamos para os nossos inimigos. Como nós olhamos para os nossos inimigos. E aqui, o gigante Golias se apresenta dessa forma. Irmãos, exatamente com essas palavras. Volte comigo para o capítulo 17 e veja o que é que eles veem, o que seus olhos veem no início do capítulo 17. Ele diz assim: ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Ezeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A batalha estava posta. Eles estavam num vale, cada um num lado, cada um num monte, e a batalha era num vale. Cada um estava num monte e eles iriam se encontrar para batalhar no vale. Acontece que aparece então um homem chamado Golias e diz: não precisamos batalhar, encontre um homem que seja homem de guerra e venha para a batalha comigo. Se eu ganhar, vocês vão nos servir. Se eu perder, nós vamos servir vocês. Nós vamos representar o povo aqui nessa batalha. Vocês vão lembrar, irmãos, que aqui é uma batalha entre 2 gigantes, Golias e Saul, não Davi, no primeiro momento. Golias é um homem alto. Se você olhar para o texto no verso 4, preste atenção. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Sabe o que é isso? Mais de 3 metros de altura ele tinha. O homem mais alto, há um tempo atrás na história, que você tinha, na nossa época, tinha 2,70 metros, não é? Esse homem tinha mais de 3 metros de altura. Mas não era só isso, irmãos. Veja, maior do que todos os homens. Você lembra quando ele, no capítulo 14 do livro de 1 Samuel, Saul é apresentado, como foi que eles viram Saul? Diz o texto que ninguém era igual a ele do ombro para cima, isto é, ele era mais alto de todo mundo. Ele era um gigante também, mas não tanto quanto o filisteu. Nós vamos perceber que agora, nesse contexto, ele vai descrever como ele se vestia. Preste atenção ainda no verso 5. Ele diz assim, irmãos: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos. 5.000 ciclos, irmãos. O que era exatamente isso, irmãos? Era algo em torno de 57 quilos. O texto vai dizer ainda: trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Isso significa dizer que ele tinha algo em torno de 7 quilos. A ponta da lança pesava 7 quilos. Algo inimaginável.
Eles olham para a aparência do inimigo, eles veem. E o que é que acontece imediatamente, irmãos? O que aconteceu? No verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Eles são mais fortes do que nós. Eles vêm com todo o poder contra nós. Nesse momento, parece que o narrador, não parece, não, de fato o narrador, ele interrompe a história para introduzir o personagem que vai ser de vital importância na sequência. E naquele terror de um conflito, veja a beleza literária do texto, irmãos. Nessa imagem, na aparência, no terror que os soldados se encontram e que Saul se encontrava no meio daquela guerra, o texto simplesmente para, no verso 12 diz, Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá. Do nada, o narrador interrompe a história. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Ele tinha aqui vários filhos. Você vai lembrar que no final do capítulo 16, naquele contexto, Davi termina na corte servindo a Saul. Então havia uma relação ali direta. O texto vai dizer no capítulo 16 que Saul o amou e ele o recebeu para ser seu servo ali. E ele passou a ser o homem que andava com ele. Acontece, irmãos, que ele continuava cuidando do gado e continuava sendo pastor. É o que o texto vai dizer na sequência. Ele ia e vinha. Então, ele deixava de servir e ia cuidar do gado, do pasto e dos animais do seu pai ali na terra dele. Então, quando terminava um tempo, ele voltava para ajudar a Saul. Nesse contexto, então, ele tinha acesso a um e a outro. Foi o que aconteceu. Os 3 irmãos mais velhos de Davi vão para a batalha. Davi, então, quando está na casa do pai, cuidando do gado, ele passa, então, a ouvir o seguinte do pai: vá, leve alimento para os seus irmãos, cheque e para ver como eles se encontram na batalha, e leva esses queijos aqui para o capitão de 1000, alimentam, e traga notícia do que está acontecendo lá. Então, é nesse contexto, para você entender, para que você conclua e entenda que a presença de Davi ali não foi o acaso, foi a providência divina. No final do capítulo 16, ele passa a entrar na corte e continua trabalhando com seu pai. Esse caminho aqui entre um e outro é fundamental para esse momento. Agora ele chega e faz sentido agora ele diante daqueles homens trazendo alimento para eles. Nesse contexto que nós temos aqui diante de nós. Acontece ainda, se você parar para dar uma olhada no texto sagrado, irmãos, você vai olhar ainda e perceber que nesse contexto, ele ouve aquilo que já estava acontecendo por um bom período de tempo. O que estava acontecendo por um bom período de tempo? A afronta de Golias contra o exército de Israel. Ele não sabia e ele passou a saber naquele contexto que ele se encontra ali. No verso 23, você vai ouvir essas palavras dizendo: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus ou do elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Entende? Então agora Davi tem conhecimento do que está acontecendo por 40 dias, irmãos. 40 dias esse homem afrontava o exército do Deus de Israel. No versículo
No versículo 24, então, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. De novo, como no final da informação, no início do capítulo, no verso 11, eles temem. De novo, no verso 24, eles temem. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Viram? Notaram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E disseram: quem matar esse homem, o rei vai conceder o seguinte: ele vai cumular essa pessoa de riquezas, vai lhe conceder por mulher a sua filha e vai isentar a casa de seu pai de impostos. É interessante porque nós vamos saber que no final da sessão do capítulo haverá uma informação que parece meio contraditória. Saul fica perguntando: quem é o pai dele? Quem é esse jovem? Como se ele não conhecesse Davi. Então, os críticos sobem aqui para dizer que esse texto não é fiel. Mas o que Saul está perguntando, irmãos, não é quem é Davi. Ele sabe quem é Davi. Porque agora ele vai isentar de impostos todos eles. Ele precisa saber a sua família, quem é o seu pai. Ele não quer saber quem é Davi, quem é o seu pai, quem é a sua família. Ele está preocupado com isso agora. Porque ele prometeu que iria isentar a família de impostos. A família de impostos. Parou para pensar, irmãos, como que é exatamente assim que nós enfrentamos os nossos inimigos. O pecado, o mundo, o próprio diabo. E como muitas vezes nós tememos diante desses poderosos inimigos que se levantam contra nós. Mas ao mesmo tempo, você já parou para pensar também como que nos falta na vida a percepção teológica do que está acontecendo. Quando nós simplesmente olhamos para o inimigo, como ele se apresenta, e nós passamos a descrever o seu poder, a sua força, a sua autoridade, o seu poder de caneta, o assentar-se em lugares que ninguém pode tocar, o parecer que ele é alguém intocável. Você imaginou isso? E como você olha, às vezes, para a igreja acovardada, com medo, por causa dos grandes inimigos que se levantam contra ela. Davi, irmãos, passa no primeiro discurso dele a dizer: você precisa ver como Deus vê. Então ele diz assim, verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Ora, preste atenção na linguagem de Davi, irmãos. A linguagem pactual. Quem é esse que se coloca contra ao Deus de Israel? Quem é o incircunciso? Quem é esse que está fora do pacto? Quem é esse que se levanta contra o Senhor? Porque o Senhor dos exércitos está do nosso lado. Quem é esse que é inimigo de Deus e se levanta contra nós? A primeira percepção, irmãos, é a quem nós pertencemos, com a nossa relação com Deus. Davi diz, diferente de Saul e os homens, 3 metros de altura, carregava no peito algo em torno de 57 quilos. A
ponta da sua lança pesava 7 quilos. 3 metros de altura. Incircunciso. É contra Deus. Quando ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra Deus. Ora, como são os nossos diálogos, irmãos? Como nós conversamos? Somos nós aqueles que trazemos a visão teológica, bíblica das coisas, ou nós olhamos para as coisas como o mundo vê? Como nós percebemos? Quem são esses que se levantam contra a igreja de Cristo? Nós lemos no Salmo de número 2, que o Senhor do alto ri daqueles que se ajuntam contra o seu ungido. E o Senhor ainda conclama os homens a que se arrependam e beijem o Filho antes que seja tarde demais. Ora, enfrentar o Deus de Israel com as armas, irmãos, e aí o poder, a autoridade desse mundo, a força desse mundo, a violência desse mundo, enfrentar o Deus dos exércitos contra um povo que não tem a sua casa aqui, eles podem arrancar nossa casa. O Senhor disse que foi nos preparar um lugar. Eles podem tirar a nossa vida, mas não pode lançar nossa alma no inferno. Nós tememos aquele que guarda o nosso corpo e a nossa alma. A quem temeremos? Nós não podemos nos desesperar diante do mundo que se levanta contra a igreja. Davi diz assim: quem é esse incircunciso? Filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Veja a relação, irmãos. Exércitos do Deus vivo. Esse exército não é de Saul. É o exército de Deus, do Deus vivo. Quem são vocês, incircuncisos, contra o Senhor? E vocês se levantam contra a igreja, que pertence ao Deus vivo. Lembre-se que a palavra Deus vivo no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, ela é um contraste contra os ídolos. Porque lembre-se que nas palavras de Golias, ele vem segundo os seus deuses, ele vem com a força dos seus deuses. E aqui o Senhor vem, Davi vem na força do Deus vivo, isto é, os ídolos e o Deus único e verdadeiro. A linguagem do profeta Jeremias, a linguagem de Paulo aos Tessalonicenses, descrevendo exatamente, quando ele fala da conversão dos gentios lá aos Tessalonicenses, ele fala isso: quando deixastes os vossos ídolos e vos apegastes ao Deus único e verdadeiro, ao Deus vivo e verdadeiro, deixando os ídolos. O Deus vivo significa, você vem contra o Deus criador dos céus e da terra. Você vem contra aquele que é Senhor de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Não apenas, irmãos, não apenas Israel, o exército de Deus. A criação é seu exército. Quem se levantou contra Faraó e o Egito, lá em Êxodo, foi o próprio Deus, como trazendo a criação contra eles. Rãs, piolhos, trevas, até que o mar os engoliu. O Senhor dos exércitos governa todas as coisas. Como você vem com lanças
contra Deus. Como você vem com capacete contra Deus? Quem você pensa que é? Davi diz: incircunciso. Incircunciso. Verso 27, o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Acontece que imediatamente, irmãos, começa um tipo de discurso que vai redundar na fala de Davi, no segundo discurso dele, que nós vamos encontrar nos versos 34 em diante. O que acontece aqui? Primeiro momento, ele passa a ser desprezado. Davi passa a ser desprezado por todos. Primeiro, o seu irmão o encontra lá. Aquele mesmo indivíduo, Eliabe, que no capítulo 16 foi o primeiro que o profeta disse: esse é o rei de Israel. O Senhor disse: eu não o escolhi. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Esse homem se apresenta diante de Deus. E aqui nesse caso, Eliabe vê Davi. Então diz assim: quando ele viu, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Que coisa, irmãos. Desprezado pelo seu irmão. E disse: por que descestes aqui? Eu sei quem tu és, Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, desprezando o seu trabalho? Eu conheço você. Sabe o que você está aqui? Sabe o que você veio fazer? Sabe qual foi a razão de você estar aqui com a gente? Porque eu conheço a tua maldade e a tua presunção. O que você veio fazer, na realidade, foi apenas ver a peleja. Ele insere um discurso, mas não deixa o seu coração ser tomado por rejeição. Você lembra das palavras do Evangelho acerca de Cristo, irmãos? Desprezado, rejeitado por todos. O seu próprio irmão o despreza. Então ele chega diante de Saul. Então começa aqui o discurso a partir do verso 31. Não é? E lembra que a resposta de Davi é extraordinária. No verso 39 ele diz: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta, em outras palavras, não posso nem falar. E aí Davi dá a resposta a ele e falou: eu fiz o quê mesmo? E ele então sai da presença do irmão sem confusão e vai embora. E então ele chega na casa, ele chega diante de Saul. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E aí, as primeiras palavras de Davi nesse contexto, irmãos, perceba, não eram meras palavras, preste atenção. Esse incircunciso, quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele chega para Saul diante dessa verdade e conforta. Ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não desanime, eu vou lutar contra ele. Então, naquele momento, Saul então começa a desprezá-lo. No primeiro momento, veja o verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, tu és ainda moço. Ora, o irmão disse: eu conheço a tua malícia. O outro, Saul disse: tu és verde ainda, não estás maduro, não está pronto ainda para a batalha. Você não está pronto para a guerra. E aí, ele é guerreiro de novo, ele discorre segundo aquilo que ele vê
Ele é guerreiro desde a mocidade. Então Davi passa agora a mostrar qual é o fundamento das suas ações. Não sou eu, é Deus. Então ele diz assim: eu vou lhe contar uma história. O teu servo, quando apacentava o rebanho, apacentava as ovelhas do seu pai, veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O verbo que ele usa para matar aqui, irmãos, é literalmente eu derrubei, eu joguei no chão. É o que vai acontecer com Golias. Eu o matei. A primeira impressão que nós temos aqui é que Davi está dizendo: veja, ele tem força, eu também tenho, eu estou pronto para a guerra. Mas não é isso que ele está dizendo, preste atenção na sequência do texto. Aí diz assim: o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso, de novo, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o Senhor, os exércitos do Deus vivo. Perceba, irmãos, vai acontecer com o filisteu como aconteceu com o urso e com o leão. Esse aqui, porque afrontou o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo. Esse vai morrer da mesma forma. E qual a base ainda? Veja o verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Sabe por quê? Isso não é minha guerra. Isso não é minha peleja. Essa guerra pertence ao Senhor. Foi o Senhor que me livrou do leão e do urso. É o Senhor que me livrará desse incircunciso. Certamente a minha confiança está completamente no Senhor. Nós temos hoje nos nossos dias uma grande ênfase em criar filhos como homens, e tem que ser mesmo, biblicamente, os nossos filhos, homens, têm que ser homens, biblicamente, a viver como homens mesmo. Mas você sabe onde está a coragem dos homens de Deus, irmãos? Está naquilo que eles creem, naquilo que eles esperam. Então nós temos força para enfrentar os inimigos. Você sabe por que ele vai cair? Porque ele afrontou o Deus vivo. O Senhor me ajudará. Quer ensinar o seu filho a ser verdadeiramente homem? Inculque nele a verdadeira fé e a verdadeira esperança. Ele não temerá nem a morte, porque ele confia no Senhor. Porque ele confia no Senhor. A guerra se estabelece nesse contexto e agora, no terceiro e último discurso, irmãos, você vai perceber ainda um detalhe interessante. Venha comigo no final do texto. Então ele vai se vestir. No verso 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar
com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu não vou vencer Golias com as mesmas armas do inimigo. Eu não vou me vestir como ele se veste para a batalha. A minha vestimenta é outra. A minha confiança não está na minha armadura, mas em Deus. E como é que ele se veste para a batalha? Como um pastor. Que imagem belíssima, irmãos. Como um pastor que matou um leão e um urso, ele vai para a batalha. Diz o verso 40, tomou seu cajado na mão. Que coisa impressionante, cajado na mão. Depois, diz o texto, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje. Alforje de quê, irmãos? Diz o texto, do pastor. O texto diz, ele se vestiu de pastor para a guerra. Você sabe como foi que Deus destruiu o leão e o urso? Como pastor. O filisteu vai cair pelas mãos de um pastor. Que coisa gloriosa, irmãos. Como o nosso Senhor foi desprezado no caminho da cruz. Não veio estabelecer um reino nessa terra, terra de homens e um reino humano. O seu reino é espiritual. Tentaram fazê-lo rei e ele não quis. Ele entra em Jerusalém montado num jumento. Ele nasce numa manjedoura. Ele morre pendurado no madeiro. O cordeiro estava ali. Mas ali, de modo impressionante, estava o leão da tribo de Judá, que venceu. E todos os seus inimigos foram colocados debaixo dos seus pés. As armas e os problemas dos homens não são meramente a aparência. O Senhor veio nos livrar dos nossos verdadeiros inimigos. Um pastor vai para a guerra. O segundo aspecto que nos chama a atenção desse pastor aqui, irmãos, é que o pastor no Antigo Testamento, ele carrega o peso dos ofícios. Lá em Ezequiel 34, o Senhor diz, o Senhor tem uma queixa contra os pastores de Israel, que não curam as ovelhas feridas, que não vão buscar as que se afastaram. Eu tenho uma queixa contra os pastores. Quem são os pastores? Aí ele diz, eu vou levantar um pastor em Israel, porque o meu povo é como um rebanho sem pastor. Aí de lá, Ezequiel 34, eu vou trazer Davi, o meu rei, para pastoreá-los. E ele vai vencer todos os seus inimigos. A batalha é travada a partir daqui dessa forma. Verso 41 em diante. O filisteu vai zombar disso. Por acaso eu sou um cachorro? Eu sou um cão para vires a mim com paus?
E aí, pelos seus deuses, aí a batalha é travada, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Mas pelo Deus vivo, Davi passa a falar contra o filisteu no verso seguinte. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou contra ti, no nome do Senhor, aquele a quem tens afrontado, o Deus de Israel. É contra ele que você tem se levantado. E aí ele passa então, irmãos, como um profeta, porque Davi é um profeta, e ele diz aqui no verso 40, hoje mesmo, lembre-se, ele também havia profetizado as palavras do filisteu, estão no verso 44, quando disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas, feras do campo. Então Davi, no verso 46, profetiza, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Perceba, a minha vitória, entende, irmãos, a minha vitória contra esse inimigo vem de Deus. Ele diz, vem da palavra, vem da profecia, vem daquilo que ele disse, da sua vontade revelada. Deus foi quem disse isso. Entende, irmãos? Perceba, não é a pedra simplesmente que vai feri-lo, é o que Deus disse, ele te entregou nas minhas mãos. Ele te entregou nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E sabe o que vai acontecer? E saberá que há Deus em Israel. O propósito é, eles vão conhecer o verdadeiro Deus hoje. Vão saber que Deus é quem salva, o verso 47. Mas sabe como é que ele salva, irmãos? Não com as armas dos filisteus, não com espada, nem com lança. Mas você lembra muito bem como é descrito a voz do Cristo. A sua boca fala e sai dela uma espada, e ela é cortante. A descrição é perfeita, mas é o poder da palavra que penetra a alma, discerne os pensamentos, restaura o coração. Ele é como escudo que me protege contra os inimigos. Ele descreve o Evangelho, é aquilo que me protege e me salva. Você vem com a força de um exército, eu vou pela palavra do Senhor. E o que chama a nossa atenção, irmãos, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Naquele momento, fizeram as fileiras. Irmãos, isso vai do verso 49 até o 51. A morte do gigante tem 4 versos. O que acontece aqui é o fim da história. Porque a morte de Golias é o ápice dela. Mas toda que vem antes é a glória do poder, da esperança nas promessas de Deus. Davi não foi incrédulo.
ele creu no Senhor. Meteu a mão no alforje de pastor, tomou dali uma pedra, e com a funda que lhe atirou. Irmãos, eu fui ler algumas obras sobre atiradores de funda, né? Os bons atiradores, eles chegam a mais de 150, em torno de 150 a 200 quilômetros, a pedra chega àquele que sabe atirar com funda. Você imagina, ele atirou uma pedra, e essa pedra entrou, e veja o que o texto diz, irmãos. Ele atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa. Veja, ela entra na testa, não apenas bate nele, ela adentra a testa. E ele caiu com o rosto em terra. Davi não tinha espada. Davi pega a espada do filisteu e corta a cabeça dele. E ele morre. Naquele dia, o Senhor destruiu seus inimigos. Naquele momento, preste atenção como isso nos chama a atenção para a glória do Evangelho, irmãos. Um dia, o pecado entrou no mundo, e quando esse pecado adentrou o mundo, foi porque o primeiro homem, Adão, transgrediu a lei de Deus. Uma serpente o seduziu e ele caiu junto com sua esposa. E imediatamente o Senhor diz: nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ele vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Ele vai esmagar a sua cabeça. Sabe o que é que acontece, irmãos, aqui, literalmente? Quem é Davi? Quem é Saul? Quem é Golias? O embate representativo. Um representava o povo de Deus, outro os filisteus. Nesse contexto, os filisteus escravizavam e queriam destruir, aterrorizar o povo do Senhor. Davi aqui, irmãos, não é eu, nem é você. Não sou eu, nem é você. Não sou eu, nem é você. Não somos nós. Davi aqui é Cristo. Sabe quem nós somos? Nós somos Saul e os soldados que viram o gigante e ficaram aterrorizados e com medo. Até que se apresentou o capitão da guarda, o senhor da guarda, o filho do Deus vivo, e veio à frente e disse: não temam, tenham paz. E ele veio e destruiu todos os nossos inimigos, todos, e nos pôs em liberdade, e deu um ânimo novo a todo o povo. Veja o que acontece com Israel na sequência. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gade, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim, até Gade, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Um ânimo novo em Israel. Aqueles que estavam com medo tiveram coragem. Você sabe o que é? Essa é a nossa coragem, irmãos. O nosso capitão venceu os nossos inimigos. Jesus venceu os nossos inimigos. O pecado que te aterroriza,
Jesus venceu na cruz do Calvário. A morte que você tem medo, Jesus a enfrentou e a venceu. O diabo que você tanto teme, ele o destruiu na sua morte, na cruz do Calvário. O calcanhar de Cristo foi ferido, mas a cabeça de Satanás foi esmagada ali. Não há razão para temermos. Não há razão para temermos. Deixa eu concluir, irmãos, essa perspectiva mais geral do capítulo 58, verso. Qual é a maneira que você vê os acontecimentos do mundo? Você tem uma visão teológica das coisas? Você tem a verdadeira esperança no Senhor? Como é que você reage àquilo que se apresenta a você tão conflituoso no primeiro momento? Você se esconde? Ou você diz em quem você confia? Segundo, onde está exatamente e em quem está a tua força e a tua esperança? Não pode estar nas tuas armas, nem nos teus métodos, mas no Senhor Jesus Cristo. Ele é a tua força e a tua esperança. Você hoje que está sem Cristo, então eu lhe convoco hoje. Você está armado contra Cristo, com espadas, com escudos. Hoje eu lhe convido a jogar no chão todas as tuas armas, para que você se renda a Cristo hoje. É assim que Ele faz com seus inimigos que Ele ama. Saulo queria destruir a igreja de Cristo. Cristo veio a ele: Saulo, Saulo, você persegue a minha igreja. Você persegue a mim. E ele salva, humilha e restaura a sorte de Paulo ali, fazendo dele um grande pregador do Evangelho. Não tente fazer como Golias. A sua cabeça vai ser cortada. Renda-se hoje a Cristo, para o bem da sua alma e da sua casa. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Deus bendito, Senhor nosso, nós te exaltamos por tua glória e tua majestade, que nos concede esperança e socorro quando ouvimos a tua voz. O medo se dissipa, as dúvidas cessam, os nossos olhos estão em ti, Senhor. Senhor nosso, hoje e para sempre. Abençoa a tua igreja, abençoa os que estão aqui nessa manhã. Ó Senhor, salva-os, renova as forças e a esperança do teu povo e redime os que estão perdidos hoje no poder do teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos.